Olá pessoal, meu nome é Peterson e diante da atual situação de nós profissionais de educação física, eu venho aqui sugerir algumas propostas e também alguma solução para que tanto eu quanto você saia dessa, e consiga aí manter a sua profissão, manter o seu estabelecimento. Então, primeiro eu só queria mostrar um pouco do cenário atual da prestação de serviço do profissional de educação física, que hoje segue o Conselho Regional de Educação Física, como o órgão que nos representa, juntamente com o CONFEF, tá? E esses profissionais de educação física hoje, eles estão nas academias, grandes, médias e pequenas, estão nos estúdios e também no que eu chamei aqui de CrossFit, tá? Eu sei que tem várias denominações, mas eu não vou ficar entrando em detalhes sobre isso daí, porque nem é o foco. Professores escolares, e a maioria, se não todos, concursados, os grupos de corrida, liderados por profissionais da educação física, e o que eu chamei aqui de outros e não formados, que se encaixam aí os professores universitários e aqueles que vivem-se numa briga, de denúncia, apoiado pelo CREF. O que eu quero dizer é que em 2018, houve a extinção da MEI de Personal Trainer, pela resolução 137/17, isto através do Comitê Gestor do Simples Nacional. Ou seja, a partir de 2019, não era mais possível ter a MEI como personal. E por que eu estou falando isso e o que tem a ver com a minha sugestão? A maioria das academias tem um personal trainer, a maioria dos estúdios ou CrossFit tem um personal trainer, e aí também não vou entrar no mérito se ele está legal ou ilegal perante aí o Comitê Gestor do Simples Nacional. Temos também o personal trainer nos grupos de corrida e também aí o personal trainer trabalhando de maneira ilegal. Esse daí tem que ser punido, tá? E também aqui, pessoal, eu coloquei uma tendência que estamos tendo hoje, e no final aí eu vou explicar o porquê eu coloquei a tendência dos aplicativos e treinamento online, tá? Então o que eu sugiro? Eu teria duas propostas ou sugestão. A primeira, o retorno da MEI do personal trainer, tá? Ou a permissão de 2 ou mais profissionais autônomos atuarem no mesmo estabelecimento. E já coloquei o recado aí antes de alguém me perguntar, a resposta é sim, estou pensando em mim, mas lembre-se, isso beneficia você e todo profissional também que tem um estabelecimento ou que atua como personal trainer hoje. Então agora eu vou argumentar e vou tentar embasar a minha sugestão, o porquê disso, desse retorno da MEI ou da permissão do autônomo. Aqui, pessoal, eu coloquei o exemplo de uma academia pequena e um modelo otimista. Por que modelo otimista? Eu estou baseado em que assim, a pessoa vai ter o gasto mínimo e vai ter um número grande de clientes com uma boa mensalidade. Então hoje uma academia pequena tem aí um professor que geralmente o professor proprietário, que ele tem que trabalhar também, o proprietário tem que trabalhar. Tem o professor carteira assinada, aqui regular com carteira assinada, no qual tem todos os gastos. Um professor faz tudo, que às vezes cobre uma brecha, que às vezes no final de semana que você precisa viajar, ou final de semana ou um dia ou outro que você está doente. E tem lá a faxineira secretária, que acaba acumulando função. Isso é o nosso cenário hoje. O amanhã é incerto. Então vamos lá para o nosso modelo de pequena academia otimista. Por que otimista? Um número de clientes aí de 150. Eu fiz uma pesquisa aí na cidade. Uma mensalidade à vista, como se o cara fosse pagar em dinheiro, tá? No valor de R$70. Então aí a gente teria um faturamento de R$10.500. Então vamos lá agora, falando faturamento, mas vamos ver os gastos. Estou aqui, pessoal, colocando um gasto mínimo de imposto de R$800, um escritório R$200, o ECAD 280, essa é a informação que eu obtive, porque eu não faço parte desse cenário. O CREF aqui eu dividi em 5, o valor de 120,
o CREF jurídico 300, água, luz e internet. Eu sei que a luz varia muito, dependendo do número de esteiras, de chuveiro que a pessoa tem. Eu coloquei R$ 500. Coloquei um professor registrado e uma faxineira, né? Então cada um ganhando em torno de 1.500, a soma dos dois de 3.000. O recolhimento de imposto, né, sobre esses dois profissionais aí, tanto a educação física e a faxineira, de R$ 500, tá? E o que acontece? O professor faz tudo, que provavelmente você deve ter combinado algum valor de valor hora-aula. Lembrando, não vou entrar no mérito se isso está certo ou não cabe aqui no momento. Temos outras prioridades muito mais importantes. E o professor proprietário aí ganhando 1.500. Uma interrogação para o dinheiro para a academia, tá? E aqui você pode dar risada ou não, e para quem tem aí um empreendimento, rezar para nada quebrar, tá? Se eu for somar, pessoal, então, ó, o gasto mínimo de um modelo otimista, essa pessoa gasta R$ 8.000, tá? R$ 8.000. E com a proposta, né, sugestão, né, da MEI, já pensando já no amanhã e uma maneira de aliviar a tensão, imposto zero, ele passa de 800 para zero, porque na MEI você pode ter aí um gasto de 6.750 sem ter o imposto, escritório zero, ECAD zero, pessoa física continua, pessoa jurídica não tem mais, a água, a luz, a internet continua o mesmo valor. Se tudo der certo, você mantém o seu professor registrado, continua com a faxineira pelo valor de 3.000 e o recolhimento seu de imposto, ele passa aqui para 114, que é o valor aí de 2 meses. Tá? Uma para o seu profissional e outra para a sua faxineira. Tá? Continua lá o faz tudo, continua você ainda como professor e proprietário em torno de R$ 1.500, né? O dinheiro para a academia vai depender aí do seu marketing, como você trabalha, do seu profissionalismo, e continua aqui, reza para não quebrar. Sendo MEI ou autônomo, o seu gasto é de R$ 6.034. Resumindo, pessoal, uma economia imediata. Por que eu chamei de imediata? Logo que, aprovando isso, você já tem aí uma economia de quase R$ 2.000, tá? Isso direto. Só que para quem tem um estabelecimento, aqui faltou um fator muito importante, que é o aluguel, tá? Por que o aluguel? Porque o aluguel consome muito. E por que a minha proposta da MEI e do autônomo? Olha só, se a pessoa tiver um aluguel de 1.500, somado aos 8.000 que ela já tem de gasto, ela tem um total aí de R$ 9.500. Eu vou fazer a conta de quanto esse profissional está ganhando hoje. Com a proposta que eu estou sugerindo, você pode aí dividir o seu aluguel com mais uma pessoa. Você vai passar de 1.500 para 750. Então, somado ao seu gasto aí como MEI ou autônomo, você vai ter um gasto total de 6.784 e uma economia de 2.716 por mês. Eu não chamei de imediata porque, lógico, depende se você vai querer um sócio ou não, mas de qualquer maneira já é uma diferença muito grande. Então vamos lá. E aí, a hora que eu estava montando isso daí, você começa a pensar, vale a pena? Vale a pena ser um profissional de educação física? Faz por paixão, faz porque gosta. Por que nós estamos nesse barco ainda? E estamos juntos nesse barco. Se eu pensar que o faturamento daquele modelo ideal é de 10.500, se eu for tirar o custo sem o aluguel, o lucro, o que sobra, é de R$ 2.500, né? Então, sobra aí para o professor R$ 2.500, que provavelmente ele vai investir aí na sua academia e provavelmente algum aparelho, alguma coisa que sempre precisa de uma manutenção. Agora, se ele tiver um aluguel, isso passa aí agora mais um gasto de R$ 1.500, sobra apenas R$ 1.000 para ele hoje. Na minha teoria, no que eu acho que deveria ser para salvar tanto a minha quanto a sua pele, sendo MEI ou autônomo. Mantenha o faturamento, né? Eu coloquei aqui
Por que tem essa interrogação? Porque esse faturamento, pessoal, lembre-se, não é só você que vai estar em apuros. Todo o seu público também vai, após passar essa crise, saber o que ele vai fazer. Vou continuar na academia? Vou deixar de fazer o inglês? Vou deixar de fazer o espanhol? Vou pegar um treino online? Vou falar sobre isso. Então, aí teremos o faturamento de 10.500, um custo sem aluguel de 6.000, sobra, tem um lucro aí de 4.466, e se tiver aí com aluguel, né, menos 1.500, mas ainda sobra quase 3.000 reais, tá? E qual que é a tendência? O que eu vejo, né, há 20 anos na área? As academias, quem é grande vai continuar grande, desde que esteja com as suas contas liquidadas, ou senão vão se tornar médias ou vão sumir, né? Quem é pequeno, não sei como vai fazer, legal ou ilegalmente, você vai continuar na profissão, talvez vá deixar de atuar, mas enfim, academia e estúdio, todas elas que possuem o personal trainer. Provavelmente, ou com certeza, o que mais diminui, se você prestar atenção lá naquilo que eu coloquei dos custos, o que mais diminui o valor seu de custo mensal são os impostos e são os funcionários. O que acontece? Esse público aqui, pessoal, vai reduzir, tanto em número quanto em valor que o proprietário pode pagar lá para o seu professor. Professor escolar, talvez vai acabar diminuindo a sua renda e permanecer só no seu trabalho lá, que é o funcionário público. Alguns vão migrar para o trabalho informal? Uma incógnita, não sei, depende aí de quanto ele precisa, qual que é o gasto dele. Grupos de corrida, com certeza, vai ter também uma diminuição no número de clientes e também no valor, porque a pessoa vai querer barganhar, pessoal, não é só o seu ramo, todos estão nesse barco, todas as profissões estão envolvidas. E agora, o que vai acontecer? Foi uma medida desesperada e até momentânea da gente começar a aplicar os treinos online, foi uma coisa que eu também fiz. Porém, na hora que o pessoa for pagar a conta, se ele for mandado embora, provavelmente ele vai preferir o treinamento online, não vai querer pagar uma academia. Então eu creio num aumento no número de pessoas praticando o treinamento online. E eu sei também que para o CREF isso é muito difícil de controlar. Por isso eu vejo também o CREF diretamente envolvido nisso, de ele pegar e nos ajudar nesse momento, porque se eu tenho muito treino online, eu não preciso ter aí não que eu não precisa ter, desculpa, mas é muito difícil eu controlar essas pessoas que fazem esses aplicativos online. E os outros não formados, quanto em relação à denúncia e o personal trainer, na minha opinião, na hora que todo mundo se sentir ali no gargalo, e é natural do ser humano, a fome e a sede, ele vai aumentar a concorrência, vai aumentar aí o número de denúncias, vai aumentar o personal trainer. A pessoa vai se virar para tentar manter a comida, manter a alimentação, manter a sua casa. Tá certo? Então, eu estou aqui como um simples profissional de educação física, propondo, sugerindo soluções para esse momento difícil, tanto para mim quanto para você. Quem puder, compartilha, espalhe essa notícia, que eu acho que todo mundo, não só nós da educação física, como você advogado, como você dono de material de construção, como você que trabalha aí na rua, que é autônomo, que vende seu salgadinho, que sobrevive e não desiste nunca. Valeu? Obrigado. Tamo nessa, pensamento positivo.